A classe de tight ends tem muitas peças para o fantasy? O quão profundo é o grupo de OLs? Quantos DLs vão sair na primeira rodada? Esse é o The Heavy Set. The Heavy Set, o podcast mais pesado sobre a NFL no Brasil, com Lucas dos Anjos e Luiz Felipe Sassini. Olá, eu sou Luiz Felipe Sassini, estamos aqui para falar mais um pouco de draft da NFL, mais 3 posições que vamos tratar hoje, né, Lucas? Vamos falar de tight end, linhas ofensivas e linhas defensivas. Estou aqui com o meu parceiro Lucas dos Anjos, vamos falar dessas posições. Salve, salve, Luiz, salve, salve a todos que nos escutam aqui no The Heavy Set, um prazerzaço estar aqui com você em mais um episódio falando sobre NFL Draft, falando sobre a classe de 2026. A gente vai terminar aí de passar pelo ataque, né, falando de linha ofensiva, falando de tight ends, e começando com a defesa, nas trincheiras também, falando sobre linhas defensivas. A gente tem alguns nomes para pincelar hoje, a gente tem bastante gente que a gente quer pelo menos citar aqui. A gente sabe que vocês que jogam fantasy ou só são fãs da NFL e estão querendo saber quais são os melhores prospectos pro seu time no draft. Então a gente vai tentar ajudar vocês aí a conhecerem um pouco mais da classe de 2026. É isso mesmo, então vamos começar com os tight ends, né, e quantos desses jogadores que vamos falar hoje vão ser impactantes para a fantasy, que é uma pergunta que muitos dos interessados nesse draft se fazem. Vamos começar aqui pelo Kenyon Sadiq, Lucas, que para mim é o principal nome desse grupo, é um dos prospectos mais interessantes de tight ends em algum tempo, né? Talvez ele provavelmente fica atrás de Brock Bowers e o Tyler Warren, né, saindo do college, mas ainda assim é um cara que chama muita atenção. Teve um combine maravilhoso, talvez um dos melhores combines de tight ends em muito tempo, né? Um athletic score, né, do Haas de 10, né? Fez o 4-yard dash em 4.39 segundos, o vertical jump dele passou do 43.5, o broad jump dele foi 11.1, né, e que foi, acho que, recorde dos tight ends, se eu não me engano. E ele tem uma comparação um pouco perigosa, é verdade, mas tem uma comparação muito com o estilo de jogo do Trey McBride, né, um cara mais versátil, que tem um bom volume de recepções, e isso que chama muita atenção para as pessoas que estão preocupadas com o fantasy, mas ele também participa muito bem, né, como um bloqueador. Não é um bloqueador do nível do George Kittle, por exemplo, mas ele ainda tem um jogo bem adequado para bloqueios e bloqueios para corridas. Então, os times que tiverem interessados nesse tipo de jogo vindo da posição de tight end, vai achar uma peça muito interessante. O que você acha dele, Lucão? Cara, pra mim é de longe o melhor tight end da classe, né? Sadiq, lá de Oregon, é um produto muito interessante. Ele é alto, ele tem 1,91, passa dos 100 quilos aí, quase 110 quilos, um cara que é novo, 21 anos. Como você destacou, ele foi um cara que teve um crescimento muito absurdo no Combine, mas a temporada dele de 2025 foi muito boa dentro de Oregon. O programa que ele foi se desenvolvendo, ele veio como um recruta 4 estrelas do high school. E o Sadiq, ele chega como o melhor tight end da classe pra mim. Claro que ele precisa melhorar em algumas questões, né? Ele precisa ganhar corpo, ele precisa ganhar massa. A gente falava muito do Evan Ingram quando chegou na NFL, né? Que era o recebedor parrudo. O Sadiq, ele é maior que o Ingram, obviamente, mas ele precisa ganhar massa porque ele não é um bom bloqueador, né? Ele tem mais drops que desejado para um tight end de alto nível que a gente considera ele. Como você trouxe, ele não é um Warren, ele não é um Brock Bowers, mas ele é um cara que pode impactar muito no ataque um pouco mais arrumadinho, um ataque que consegue utilizar bem do seu jogo aéreo e tudo mais. Claro que ele tem uns pontos, né, que nem eu trouxe a melhorar, mas é um cara de muita velocidade, ele consegue esticar muito bem o campo. As jardas após a recepção dele são sempre fantásticas. Eu acho que, assim, quando você pensa num tight end que pode impactar na primeira temporada, talvez o Sadiq seja esse cara. E pra você que precisa de um tight end de fantasy, seria um nome, de fato, pra você buscar, por conta de tudo que ele consegue fazer, né, para um tight end. Ele consegue ter uma mudança de direção muito boa, ele consegue ter um primeiro passo bem forte na hora de tentar buscar derrotar os defensores que ele tá jogando contra. Ele vem de uma temporada muito boa, né, no college. São 891 jardas na carreira, são 11 touchdowns lá por Oregon. Então ele é um cara que consegue, de fato, impactar no jogo.
Tem muita gente aqui que eu vejo discutindo de onde ele vai cair, né? Qual seria o melhor lugar para ele cair. Muita gente, inclusive, sonhando com a possibilidade do Kenyon Sadiq ser escolhido pelo Kansas City Chiefs, né? Para um futuro pós Travis Kelce. O que você acha desse fit? Você acha que o Sadiq pode ser uma opção para escolher 9? Pra mim ele é diferente do Kelce, mas... assim, a minha cabeça Sadiq é uma escolha de primeira rodada. Dentro do top 10 ou top 15 do draft, pra mim, não sei. Não sei. A resposta pra mim ela é bem complicada quanto a isso. Eu acho que os fits que são interessantes pro Sadiq hoje, na minha opinião, acho que seriam mais o Houston Texans, que precisa explorar um pouco mais essa questão de um tight end pra ajudar o Nick Collins, talvez o Tampa Bay Buccaneers, que já tem um corpo de recebedores que agora perde o McEvans. Os Titans, talvez, mas eu não acho que os Titans, depois da escolha deles no topo do draft, não subiria pelo Sadiq, mas é um ataque que precisa de mais peças. O seu Denver Broncos, que sempre utiliza muito bem os tight ends, né? Tinha esquentado uma questão de negociação aí com Kyle Pitts, com outros jogadores relacionados à posição. Não vai chegar na escolha do Broncos nem ferrando, não tente me iludir. Isso que eu ia falar. Só que o problema é ele chegar na escolha. Eu acho que o range é esse, entre a 15 e a 20 seria... um range ideal pro Sadiq. Ele é um cara que gera muito interesse. Isso é um fato. Ainda mais quanto ele pode impactar. Agora, eu não sei se os Chiefs apertariam um gatilho para um jogador, acho que na 9, se não me engano, os Chiefs estão. Isso, eles têm a pick 9 e a 29, se eu não me engano, que é depois da troca com o Los Angeles Rams pelo Trent McDuffie. Eu particularmente acho que esse sonho de muitos analistas de ver o Sadiq em Kansas não vai acontecer. O contrato do Travis Kelce não atrapalharia essa situação, mas eu acho que o Kansas City não está num planejamento em que você planeja o futuro a mais do que 1, 2, 3 anos, né? Um futuro longo, né? Eles ainda estão, apesar de terem trocado o McDuffie, eles ainda estão numa expectativa de conseguir vencer já nessa próxima temporada. Então eu acredito que, tendo a oportunidade de escolher um jogador tão alto, numa posição tão alta como a nona posição, eu não acho que eles vão gastar essa escolha na posição de tight end. Com as necessidades que eles têm como cornerback, por exemplo, em que eles perderam, além do Trent McDuffie, eles perderam o Jalen Watson também para o Rams. Eles cortaram o Jawan Taylor e, teoricamente, não repuseram ninguém para a posição de right tackle. Então eu imagino que o Kansas City vai focar nessas posições primariamente. Se ele chegasse na escolha 29, talvez, mas eu duvido que ele vai chegar na escolha 29. Eu acho que ele tem uma possibilidade bem grande de sair ali pro Tampa Bay Buccaneers, como você falou. O Carolina Panthers é um time que pode estar interessado nele. O próprio Los Angeles Rams, eu falei semana passada do Rams irem no Ty Simpson. Se eles não forem com essa rota, né, de pegar um quarterback para pensar um futuro pós o Stafford, eu acho que ele vendo a mente ofensiva do McVay. O McVay, a gente sabe que ele tentou subir pelo Trent McDuffie, pelo Terror McKinnon ano passado, ele tentou subir pelo Brock Bowers em 2024, então ele sempre está buscando adicionar armas a esse ataque, e o Sadiq seria uma adição incrível para esse ataque do Rams, então é uma possibilidade muito grande, o que me leva a crer que dificultaria muito mesmo a possibilidade do Kansas City Chiefs conseguir selecionar o Kenyon Sadiq fora dessa escolha número 9. Vamos falar já um pouco então para o próximo tight end, um tight end que eu vou dar para você discutir um pouco dele, porque ele vem da sua Ohio State University, Max Clare, Lucão. O que você pode falar dele? Opa, é o quarto tight end da classe para mim, tá? Eu ainda tenho 2 nomes que a gente vai passar aqui daqui a pouco, acima dele. O Clare, ele é um cara que você tá procurando um tight end bloqueador, talvez seja o seu cara, né? Claro que ele falta força pra ele. Eu acho que ele é um cara que ele pode ser muito mais efetivo de uma forma geral. É um cara que é um redshirt junior. É um cara de terceiro dia pra mim, pra ser bem sincero. Eu acho que apertar o gatilho no Max Clare antes disso é um erro.
tá? Porque por mais que ele consiga vantagens contra os linebackers adversários, principalmente em algumas rotas específicas, né? Mas ele precisa melhorar muito da força dele. Para ser um pacote completo, é um cara que tem um bom tamanho para posição. Ele tem um bom entendimento do jogo, do leverage de rotas dele. É inteligente, tá? Ganhando jardas após o passe. Ele ajudou bastante o Dylan Sain na temporada passada lá em Ohio State. Mas é um cara que, pra mim, não consegue ser o expoente de um ataque. Esse é o problema dele pra mim. Acho que é um cara que tem números baixos de TDs na carreira dele. Claro que isso passa por conta dos wide receivers que jogavam contra ele. Jogavam junto dele, na verdade. Que exploravam muito a red zone e tudo mais. Mas ele tem um bom número de jardas aéreas, né? Ele passa das 1.300 jardas aéreas. Ele é um cara que tem essa questão relacionada a te dividir a bola com muitas pessoas, né? Só no ano passado ele teve o Carnell Tate para dividir a bola. Ele teve o Jeremiah Smith, que era o principal alvo de Ohio State. Então, ele era utilizado de uma forma abaixo do esperado, mas eu não consigo vê-lo como um grande nome para essa classe. Eu acho que essa classe, ela tem, de fato, Sadiq como um grande expoente dentro dela. Eu traía mais 2 nomes aí para discussão junto a essa questão, que eu inclusive vou passar para você, o do Eli Stovers, né? Que é um cara que, para mim, pode ser uma surpresa dentro da NFL, mas o Max Clary é aquele cara que talvez ele venha surpreender, mas a expectativa pra mim em cima dele é bem baixa. Olha, eu acho que talvez seja o primeiro prospecto que a gente vai desacordar em opiniões aqui. Eu acho o Max Clary um cara muito interessante. Eu entendo ele não sair alto nesse draft, principalmente porque você falou muito bem que ele não tem grandes números de touchdowns, né? E isso acho que vem muito pela divisão de ataque de Ohio State, né? Ele tem 6 touchdowns na carreira, 2 nesse último ano só, né? E inclusive numa posição em que ele dividiu com outro prospecto dessa classe, que é o Will Kamak, né? Eu acredito que ele vai ter um destaque bem positivo. Eu acho ele o tight end mais completo da classe. Ele não é um grande bloqueador, ele é funcional, acho que na posição como bloqueador, mas ele tem mais experiência recebendo a bola do que muitos outros jogadores dessa classe para mim, né? Ele eu acho que é o único da classe que, por exemplo, tem mais de uma temporada com 40 ou mais recepções, né? Foram 50 e tantos em 2024 e 41. Mas é mais fácil quando ele jogava em Purdue do que em Ohio State, né? Exato. Em Purdue ele teve mais destaque. Quando ele se transfere para Ohio State, ele teve menos targets e menos recepções, muito por causa dessa divisão de targets que a gente estava falando de Ohio State. Eu acho que ele tem tudo, e eu já vi algumas pessoas dizendo isso, que ele é o tight end 2 da classe, pode vir a ser o segundo tight end a ouvir o nome chamado. Eu acredito que a gente vai ter um gap bem grande do primeiro selecionado, que é o Kenyon Sadiq, que vai sair na primeira rodada, pro próximo selecionado na posição de tight end, que eu acredito que vai ser o Max Clary. Mas vamos aqui então, falando de recepções, né, de tight ends que recebem bem a bola, vamos para o Eli Stowers, né? O Stowers é um cara que, inclusive hoje saiu um report, para quem não sabe, a gente está gravando na noite de 7 de abril. Hoje saiu um report que alguns times ainda estão fazendo o scout dele como se fosse um wide receiver, né, para selecioná-lo como um wide receiver. Ele tem uma comparação muito pesada, exatamente por causa disso, com o Evan Ingram, né? É um cara que é primariamente recebedor, não vai ser funcional, não vai ser envolvido com bloqueios, né? Tanto pass blocking quanto run blocking. Ele não é o cara que você vai querer ter no seu time para isso, mas é um cara que é aquele cara que ele teve 62 recepções esse ano, 769 jardas e 4 touchdowns. Foi o 5º ano dele no college, né? Ele teve 2 temporadas em Texas A&M, passou por New Mexico State e os últimos 2 anos estava em Vanderbilt. É um cara que vai ser bem utilizado no jogo aéreo. Provavelmente
da classe o que vai ter o primeiro impacto no Fantasy. É um cara que então, os jogadores de Fantasy precisam estar bem ligados no draft. Porque o time que draftá-lo certamente tem a expectativa de utilizar ele mais no jogo aéreo do que os outros da classe. Mas eu acho que exatamente por essa indefinição, se ele é um wide receiver, se ele é um tight end, eu acho que ele vai ver ele ser chamado depois de alguns outros nomes, né? Inclusive o Max Clare. A gente vai falar aqui, eu já vou passar para você, né? Pra gente fazer um resumo rápido do restante da classe, e a gente vai falar alguns nomes que para mim podem sair antes dele, mas eu acho que vai acontecer exatamente isso. Bom, vamos fazer esse resuminho do restante da classe? Só deixa eu dar uma pincelada aqui rapidinha no Star Wars, porque eu concordo com você nessa questão de recebedor, né? Ele é visto muito com recebedor, mas, cara, ele é um atleta excepcional. Tá? Ele tem um potencial gigantesco, ele tem mãos muito confiáveis. Pra quem não sabe, o Star Wars ele era quarterback, né? Ele jogava como quarterback e foi pra New Mexico State, onde disputou a vaga com o Diego Pavia e perdeu pro Pavia lá. Foi aí que ele virou tight end, né? E se transferiu junto com o Pavia pra Vanderbilt. E os dois ajudaram muito nesse crescimento desse ataque, né? Ele é um cara que é muito atlético, ele tem um potencial muito grande. E assim, eu não acharia ruim ele virar um wide receiver de fato. Talvez seja até uma questão natural pra ele, mas um cara que tem mais de 1,92 m, quase 110 quilos, né, na conversão, e se botar massa, ele aprendendo a bloquear, talvez ele seja uma arma muito, muito interessante. Eu acho que ele é um prospecto de no máximo segunda rodada. Não acho que ele saia depois do... Eu sou torcedor de Ohio State chato, mas não acho que ele saia depois do Max Clare. Mas se sair, se o Star Wars conseguir cair, talvez ele seja uma dos grandes achados do draft aí em 2026. Mas passando pro próximo, Luiz, dá uma pincelada rápida aí no Justin Jolly, nosso cara de NC State. Justin Jolly é mais um cara que provavelmente a gente vai ouvir muito falar de fantasy nos próximos meses, né? Um excelente recebedor também. Um cara talvez um pouquinho mais completo nesse quesito do que o Eli Towers. Mais um nome que eu acho que tem uma chance de sair antes do Towers, mas ele é um prospecto mais polarizado, né? Acho que vão ter times que não vão tê-lo no board e outros times que vão estar muito alto. A nota de atleticismo dele não foi tão boa, né? Não foi um grande combine dele, né? E isso pode machucar um pouquinho o seu status nesse draft, mas é um cara talvez o melhor tight end, né? Que é exatamente a posição basicamente que o Star Wars também vai cumprir. Eu acho que ele tem uma produção muito grande. Ele teve no college, ele teve 15 TDs, quase já atingiu 2.000 jardas na sua carreira no college, por 2 anos em NC State e outros 2 anos em UConn. Ele teve um destaque muito maior, é verdade, quando ele se transfere para UConn, apesar dele não ter atingido a maior marca de recepções dele em North Carolina State. Né? Em UConn ele teve 56 recepções no seu ano de sophomore, e aí ele chegou à marca de 40 nos 2 anos em North Carolina State, mas não atingiu esse número. Mas os números de touchdowns aumentaram muito quando ele foi para North Carolina State. Eu acho que é um jogador bem interessante. Pode vir a sair no dia 2. Foi reportado hoje também que alguns times veem ele como um prospecto de segundo dia, mas não me surpreenderia se ele acabar caindo para o 3º dia por causa dessas dúvidas, o quão rápido for o desenvolvimento dele. Vamos passar então aqui por alguns outros nomes dessa classe. Eu acho que a gente precisa aqui destacar o Oscar Delp e o Sam Roush, né? O Oscar Delp, tight end de... Cara que você gosta mais dele que eu também. O Roush? Ou o Delp?
Não, Delp. O Delp e o Roush são dois jogadores para mim que são muito interessantes, que para a posição do tight end, olhando para a NFL, eu entendo mais uma transição mais rápida para esse tipo de jogador. Delp e o Roush são caras que eles são excelentes bloqueando, né? Eles são primariamente bloqueadores, fizeram a sua carreira no college como bloqueadores, mas eles eram efetivos também recebendo os passes. Talvez não fossem tão polidos em rotas, talvez não tiveram um grande volume de recepções e ball security que alguns outros caras que a gente falou aqui até agora, mas eu acho que são caras que eles chegam tão polidos na parte do bloqueio e eu acho que quando os times colocarem eles para treinar, eles vão ter um desenvolvimento rápido e vão ver o campo mais rápido do que esses outros caras. O ano passado, por exemplo, a gente teve vários jogadores que chamavam muito a atenção pelo lado de recepções, né, pelo lado de wide receiver, né, com muitas aspas, que eu posso nomear aqui como o Terence Ferguson, o Elijah Arroyo, teve mais nomes que agora eu não vou lembrar, mas teve mais nomes do ano passado que eram vistos como esse primariamente seu aspecto, e eles não tiveram impacto na liga no primeiro ano. Eu acho que o Delp e o Roush, por terem esse lado de bloqueio tão forte neles, eu acho que o impacto deles pode ser mais rápido do que alguns nomes aqui. Eu acredito que o Delp, principalmente, é mais um nome que pode vir a ser chamado antes do Stowers, por exemplo. O Roush é um cara que eu acredito que vai sair no segundo dia, não necessariamente à frente do Stowers. Eu acho que, assim, não me surpreenderia se alguns dos nomes fossem bagunçados quanto a tudo durante todo o NFL Draft, todo o processo. Eu acho que os times, às vezes, eles enxergam os jogadores de formas diferentes, que nós vimos, né? A tape fala muito, mas também tem as entrevistas, tem todo um processo pré-draft que é muito importante, né? O Roush, por exemplo, acho que é se não me engano, dos nomes que a gente citou, é o único que é senior, é o único cara que de fato, e é o mais velho entre todos, né? 24 anos. Mas enfim, os processos da NFL quanto a isso, eles são bem complicados. A gente sabe que o desenvolvimento dos tight ends também é um pouco mais demorado dentro da NFL, isso é comum. E agora chegou a hora de falar dos meus gordinhos, né, Luiz? Chegou a hora de falar da posição que você mais gosta. Vamos falar da linha ofensiva. O Lucão, pra quem não sabe, é um dos melhores linhas ofensivas do Brasil. De longe, então, nunca fui. Nunca fui. Nunca fui, nunca serei. Mas ele tem muita experiência com a posição, então ele pode falar com mais com mais sabedoria do que eu, né? Vamos botar assim. Vamos começar pelo Francis Mauigoa, se eu estiver falando o nome dele certo, jogador de Miami, que foi destaque no college no ano passado, Lucas. Cara, Francis Mauigoa, se não me engano. Francis Mauigoa. Desculpem, pronúncias de nomes referentes a povos polinésios são sempre bem complicados para todos nós, né? Mas ele é um cara que é júnior, ou seja, 3 anos dentro do college football. E sempre foi um cara muito sólido, né? Principalmente agora nesse ano de 2025, na proteção do Carson Beck, lá em Miami, o time que buscou aí o título nacional, não conseguiu, mas ele foi um dos grandes expoentes dessa equipe de Miami. O Luiz trouxe nessa questão de eu ter jogado, eu joguei como tackle e guard por alguns anos aqui no Brasil. Claro que nunca fui um cara de elite, obviamente, mas sempre gostei muito de estudar a posição. Então, linha ofensiva é uma coisa que eu gosto muito de utilizar, até porque é menos sexy, ninguém gosta muito de querer avaliar os prospectos, mas o que mais sempre vai chamar a atenção é agressividade, finalização, enfim, controle do corpo, né, ancoragem. Ele é um pacote completo, tá? O Francis Mauigoa é um cara que tem uma ótima composição corporal, ele tem quase 2 metros de altura, quase 150 quilos, para um cara de 20 anos, e pode ser muito bem desenvolvido dentro da NFL, isso é fantástico, né? Ele tem uma boa ancoragem contra as defesas que vem principalmente no bull rush, o uso de mãos dele é elite, tá? Ele é um cara que é muito sólido na proteção de passe, mas ele é um pacote completo no jogo corrido. Ele é, pra mim, de longe, o melhor tackle da classe. Ele é um cara que
claro, tem seus pontos a melhorar, né? Mas ele faz tudo muito bem, num nível extremamente atlético, né? Do tamanho adequado pra posição. Ele teve boas medições dentro do NFL Combine. Tudo que eu vi relacionado pra ele também, em entrevistas, foi muito bem dito, tá? Então, assim, é um cara que chega pra mim pra ser titular da NFL. Pra mim, vai jogar do lado direito, como right tackle, tá? É um cara que chega pra ser right tackle dentro da NFL. Não esperem que ele proteja o blindside de ninguém. Mas, assim, pontos a melhorar, já que eu elogiei tanto o Francis, né? Que é a mudança de direção dele, que nem sempre acompanha tão bem assim os rushers, principalmente na NFL, onde as defesas são muito mais rápidas. Esse é um ponto que ele vai melhorar. Envergadura não é o grande diferencial dele, apesar da medição dele ter sido considerada ok. Não é um cara que tem uma envergadura super gigantesca. E ele nem sempre ele consegue manter uma distância adequada dos defensores. Mas ele tem um pad level muito interessante, ele consegue finalizar muito bem. Assim, ele é um prospecto pra mim que tem uma experiência gigantesca. Eu até anotei aqui. Ele tem exatamente 2.814 snaps na carreira dele no college football, tá? Ele cedeu só 2 sacks em 2025. Só 4 hits no seu quarterback cedidos em 2025. Ele só cedeu 9 pressões durante toda a temporada. Ou seja, cara, é um cara que cedeu menos pressões ao longo da carreira universitária dele durante os anos. Então ele é um prospecto realmente elite. Então uma questão pra mim que o coloca e o credencia como principal tackle da classe, apesar de não ser left tackle. Mas qual é a sua opinião sobre ele, Luiz? E aí você já aproveita e emenda no segundo nome que a gente separou aqui. Eu acho que é um dos casos com mais experiência, você falou muito bem. O fato dele ser right tackle, eu acho que é o que talvez cria-se uma discussão se ele vai ser o primeiro tackle, ou primeiro linha ofensiva, né, melhor dizendo, a ser chamado nesse draft. Eu acho que esse draft tem essa dúvida toda. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Por causa disso, e primeiramente porque os 2 melhores tackles dessa classe, né, o segundo que eu vou falar aqui daqui a pouco, também é right tackle. E acho que essa é a dúvida, né? O segundo nome, né, que a gente pode falar aqui é o Spencer Fano, né, o jogador de Utah. Teve 0 sacks e 5 pressões cedidas em 2025 em 822 snaps ofensivos em 2025. É uma produção assim maravilhosa. Quando ele chegou em Utah, a expectativa era que ele fosse um left tackle da equipe, mas aí ele acabou encontrando lá outro cara que a gente vai falar daqui a pouco, que é o Caleb Lomo, que acabou tendo essa dominância na posição de left tackle, e o Spencer Fano acabou ficando com a posição de right tackle. Mas o Fano, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Ele tem também quase 2 metros de altura, um pouquinho mais leve do que o Moagoa, mas ainda assim passa dos 140 quilos. Um cara que muitos comparam com o Brian O'Neill, né, o jogador de Minnesota, se eu não estou enganado. Tem talvez ele não tenha o build proporcional que para compensar um pouquinho a falta de mobilidade dos seus quadris e a rapidez com o trabalho de pés, mas ele tem as ferramentas corretas para ir contra os speed rushers da liga e ser uma parede assim da linha ofensiva do time que draftá-lo. E é por isso que eu acho que ele vai sair bem, acabar saindo dentro do top 20 desse draft. É um cara bem interessante e por conta disso vai sair até na frente, na minha opinião, do Caleb Lomu, que era o left tackle da equipe. O que você acha desse jogador especificamente, Lucão? Cara, eu gosto bastante do Fano. Assim, acho que a grande questão, de fato, vai ser essa envergadura dele, né? Que é um pouco ruim. Eu não sei se vai ter dificuldade. A gente bate muito na tecla nos últimos anos de que envergadura é um dos principais expoentes para
para tackles dentro da NFL, né? A gente sabe tudo que aconteceu aí nos últimos anos relacionado à medição de braço e tudo mais. Mas ele é um cara que tem muita experiência, né? Ele jogou as últimas 3 temporadas. Jogou 3 temporadas de forma completa. E sem histórico de lesão, que é importantíssimo, eu acho. Quando a gente fala de um tackle chegando na NFL. Sabe que com linha ofensiva ele machuca. É sempre muito grave por conta do peso e do tamanho dos jogadores, né? Mas ele é um cara que é muito móvel. Ele tem uma habilidade muito, muito sólida dentro do run blocking. No pass blocking, ele tem uma capacidade de espelhar os adversários muito boa por conta do seu atleticismo. Então, o pad level dele também tem flashes muito bons. E eu acho que é um cara assim, com 3 anos de college, chega para ser first rounds. É um cara que a gente não tem dúvida que ele não saia na primeira rodada. Aí essa é a questão relacionada ao fato do uso dele. Para mim, é essa questão de ser mais um right tackle. Talvez pese pros times, ou eles queiram adaptá-lo, né? Pro lado esquerdo, que pra mim não sei se seria um dos grandes erros. É um cara que tem muita experiência. E um adendo, tá? Ele não tem nenhum sack cedido em 2025 e nenhum hit cedido no seu quarterback em 2025. Mostra quanto que ele é sólido, né? Jogando no lado oposto do Caleb Lomu. Foram só 5 pressões, né? Ele cedeu. Se eu não me engano, deixa eu ver, não tem. 5 pressões. Foram 5 pressões. É um número excelente para uma linha ofensiva numa temporada tão longa. Mas vamos aqui pro próximo nome, e aí eu quero te fazer uma pergunta especificamente, Lucão, se você vê isso também acontecendo, né? Eu vi muito esse nome ser especulado, saindo até à frente desses 2 nomes que a gente já falou, exatamente por ele ser o left tackle da classe, né? O Morone Freeling, jogador de Georgia, ele é um cara que tem subido muito nos boards, né? Se a gente fosse olhar os boards e os mocks que foram feitos no final da temporada da NFL e já em janeiro, ele nem aparecia, mas nos últimos meses, assim, ele tomou de base e é talvez o jogador que mais subiu no board esse ano. Eu vejo isso acontecendo sempre com linha ofensiva, não sei se você tem essa noção também, mas isso aconteceu muito nos últimos anos. Sempre tem um linha ofensiva que a gente passa desapercebido na temporada, mas chega no processo de draft, ele sobe muito. O que você acha desse jogador de Georgia, Lucas? Não, sempre tem. E é por isso também que a gente tem sempre que lembrar de não olhar só os principais nomes, né? A gente tentar olhar basicamente todos os nomes que se destacam, pelo menos uns 10 nomes dentro da classe que se destacam, claro, comparando big boards de diversos lugares diferentes. Eu acho que é sempre importante. O Freeling, ele cresceu bastante, como você trouxe. Hoje eu ainda não acho, avaliando a tape e tudo que eu vi, tá? Que ele não supera, por exemplo, o Lomu, ele não supera o Blake Miller de Clemson. Talvez... e essa é a graça do draft. Às vezes a gente erra avaliando tapes, mas quando ele vai ver ele no jogo em si, ele consegue ser muito assertivo. Eu já acho ele, por exemplo, melhor que o Cade Proctor, que era um cara que, se você pega a temporada de 2024 do college, nossa, ele era o left tackle incontestável da classe. Cade Proctor seria o primeiro OL a sair dentro dessa classe. E não é assim, né? Hoje em dia a gente tá vendo que o Morone Freeling, por exemplo, já é um cara que já é cotado pra sair antes de muitos desses jogadores. É um prospecto de primeira rodada. É um cara que tá entre os mais bem avaliados, né, do último ano. Na verdade, de todo o ciclo dele dentro de Georgia. É um cara que tem menos snaps que os nomes que a gente falou aqui, né? O Freeling ele passa dos 2 metros de altura. Ele tem mais de 140 quilos para apenas 21 anos. E ele tem altura, peso e envergadura do protótipo perfeito para a posição. E isso sempre pesa bastante, né? O protótipo de tackle perfeito, left tackle perfeito, passa por ele, né? Por essa questão física dele. Ele tem um primeiro passo extremamente explosivo, um tempo de reação que assusta, tá? De tão bom quanto é. Então ele tem, de fato, uma explosividade na hora da reação contra o defensor, que é muito bom. Só que aí ele tem problemas que é natural para um OL, que a gente vai ver na transição dele pro jogo profissional e na melhora quanto a isso, que é a melhora do pad level, a questão do equilíbrio e a alavancagem dele contra defensores mais explosivos, mais fortes como são os da liga.
né? Essa questão da caixa, né? Que a gente fala da linha ofensiva, que é manter o defensor dentro da caixa para as mãos encaixarem bem e manterem um oponente dentro do seu corpo, né? Para também não ter falta pro holding, que é muito importante para um left tackle. Mas é um cara que teve só 2 sacks cedidos em 2025, não teve nenhum hit cedido contra as defesas, principalmente da SEC, né? Jogando pro Georgia, 6 hurries só cedidos em 2025. Ou seja, ele é um cara que tem um pouco menos de experiência, né? Mais de 1.600 snaps, mas ele é bem sólido e cresceu bastante nos boards. Hoje, parece que um dos times que é bem interessado nele, inclusive, é o Philadelphia Eagles, que é um time que tá tendo problemas com lesões de seus tackles nos últimos anos. E é um cara que talvez cresça e saia até em outros times que estão precisando de ajuda dentro da posição. Mas, Luizão, aí entra uma outra questão, né? A gente falou de 3 tackles, a gente falou de nomes que podem impactar, mas dentro da linha ofensiva, né? Os inside offensive linemen. Tem um que a gente chama apenas de Vega Ioane. Mas aí a gente pegar pra falar o nome, deixa eu ver se eu acerto. O Laiva Vega Ioane, de Penn State, é o melhor inside offensive lineman da classe? Eu diria não só o melhor inside offensive lineman da classe, mas como o melhor linha ofensiva da classe, né? Pra mim, é o jogador que eu mais gosto desta classe na proteção ao QB. Ele teve menos snaps do que se for comparar com o Margot e o Sfano, por exemplo, em 2025, né, que chegaram a 800 snaps. Ele teve 614, cedeu 4 pressures apenas, nenhum sack, nenhum hit, e foi o principal considerado, inclusive, pela PFF, o melhor pass blocking de linha ofensiva da temporada de 2025. É um cara que é muito polido, ele vai causar um impacto rápido, né? É um cara que chega para ser um titular no primeiro dia no time que ia draftá-lo. Inclusive, ele vai sair provavelmente dentro do top 15. Não vai ser o primeiro linha ofensiva a ser selecionado, porque ele é exclusivamente jogador de interior da linha. Ele não tem experiência como tackle no college, ele não tem o tamanho para ser tackle, então ele é um cara que chega, diferente do que alguns nomes, inclusive você já falou aqui do Proctor, por exemplo, alguns nomes é comum chegarem na linha como tackles e serem deslocados para o interior da linha ofensiva por vários motivos. O Vega já chega para ser um jogador de interior da linha ofensiva. Talvez se algum time tente ele como center, mas o guard é a posição correta para ele, na minha opinião. Joga com um excelente contato, um excelente balanço e uma técnica para fazer os bloqueios básicos e double teams muito bem. Usa o quadris e mãos para ter vantagem contra o jogador de linha defensiva. Talvez vai ter alguma dificuldade contra aqueles jogadores de linha ofensiva que fizerem um rush mais focado em parar a corrida e mais firme, atacando diretamente ele no seu gap, mas ele ainda é um cara que acho que vai ter uma carreira muito boa. Não vai ser o primeiro jogador da posição a ser chamado exatamente porque ele não é um tackle, mas é um cara muito bom. E acho que ali no meio da primeira rodada, dentro do top 15, top 20, tem alguns times que vão gostar muito dele e acho que ele tá seguro na primeira rodada. Não, acho que ele é um dos nomes incontestáveis a saírem na primeira rodada, né? Acho que é um cara que tem uma experiência muito grande ali dentro de Penn State, Redshirt Jr., é um recruta que não foi tão alto assim vindo do high school, mas ele se tornou titular da linha ofensiva de Penn State em duas temporadas atrás, né? E não largou mais a posição. É um atleta fantástico. Ele não consegue ter problemas assim tão grandes. Ele evoluiu bastante na questão do pad level dele, uso das mãos. Enfim, ele é um cara muito forte, né? É um cara que tem 145 quilos e, assim, ele mostra muitas qualidades para um cara que consegue jogar em mais de uma posição dentro da NFL.
Então vai ser interessante ver como os times enxergam ele, né? Para além de um inside offensive lineman, para ver se colocam ele testando nas pontas das linhas, alguma coisa assim do tipo. Claro que tem questão de melhorar na base dele, mudança de direção, tem algumas dificuldades no jogo corrido, principalmente contra counters, mas é um cara que tem uma possibilidade de evolução muito, muito grande dentro da liga. E aí a gente, além dele, a gente traz outros nomes, tá? Kadyn Proctor, tá? Vamos tocar nesse elefante na sala, porque a gente falou dele 2 vezes aqui, e o Kadyn Proctor é um cara que era pra ser, entre aspas, o melhor jogador de linha ofensiva dessa classe. O que aconteceu com ele que ele caiu tanto, Luiz? Ele tem o tamanho, né? O tamanho desejado para posição de tackle, né? Ele é literalmente um gigante. Acho que a comparação mais engraçada que eu vi sobre ele análise que eu vi sobre ele é que ele é construído como o Blastoise. Você vê o tamanho, as fotos dele e a posição dele, ele realmente parece o Blastoise para quem é fã de Pokémon. É um cara que é o sonho de qualquer treinador de linha ofensiva. O problema é que a produção dele é extremamente inconstante. Ele teve jogos muito bons e jogos muito ruins. E principalmente nos jogos grandes ele teve jogos ruins. Então rola uma grande dúvida sobre como ele vai traduzir para a NFL, se o tamanho dele não vai passar a ser só tamanho e não vai ter resolução na NFL. A gente viu isso acontecer com alguns prospectos, né? Acho que todo mundo aqui já deve estar pensando no Mekhi Becton, né? Um cara que chegou na liga com um tamanho enorme, era um cara que assustava pela sua imposição física e achavam que ia ser um grande tackle por causa disso. Foi draftado alto e acabou não rendendo, né? Rendeu um pouco melhor quando ele saiu dos Jets e foi para os Eagles, e os Eagles foram espertamente colocou ele como right tackle e ele rendeu bem. Foi agora depois desse ano no Eagles, que foi um ano que ele foi campeão, inclusive, do Super Bowl. Ele foi pro Chargers, ele já não rendeu da mesma forma, então tinha um pouco de esquema com o Eagles que dava certo com ele, e eu acho que esse é o problema do Proctor. É um cara que eu acho que ele vai funcionar melhor dentro da linha ofensiva, mas ele vai ser draftado como tackle, e algum time vai tentar ele primeiro como tackle e talvez não dê certo, uma chance muito grande que não dê certo, e aí vai depender de um grupo de treinadores muito bom para fazer ele render como guarda, e o que provavelmente vai significar que a escolha alta não vai valer nele. Agora, falando de outros nomes, de uma forma um pouquinho mais rápida, eu vou falar aqui do Emmanuel Pregnon, de Oregon, né? Guarde de Oregon, um cara que é um prospecto um pouco mais velho do que o restante da classe. Se eu não me engano, ele vai ter 25 anos nessa temporada, teve uma carreira mais longa no college, mas ele é muito bom. Ele tá brigando assim para sair no final da primeira rodada. Eu sei que ele fez muitas entrevistas com times que estão no final da primeira rodada e no começo da segunda rodada. Eu acho que ele tenta provar que a durabilidade dele, a experiência, o frame possível para ser um downhill blocker, isso convence algum time de selecionar no final da primeira rodada. Eu acho que ele vai sair na segunda rodada, talvez até um pouco, nem tanto no começo da segunda rodada, por causa que é um guarde, tem algumas coisas, alguns defeitos maiores, por exemplo, do que o Vega, e isso vai assustar alguns times, e aí você adiciona isso a ele, no fato dele não ser tão completo como o Vega, e ao fato dele ser um prospecto mais velho. Eu acho que isso vai acabar derrubando ele um pouquinho, apesar de, para mim, ele vai ser um cara que é plug and play, vai chegar no time e jogar rápido, e vai ser já um upgrade pro jogo, principalmente no jogo terrestre. Vai ser um cara que vai ajudar muito running backs na liga, e acho que o time que draftá-lo vai ter
um resultado muito bom. Outro nome que também é de interior de linha ofensiva e também é guard, que é o Chase Bisontes de Texas A&M. É um outro jogador muito interessante nessa posição. Tem um pouquinho também, não chega numa comparação com o Vega Ioane, de ser tão polido quanto ele, mas ainda tem uma grande produção, foi muito bem. Talvez não chegue, também está nesse mesmo range do Pregnon. É um pouquinho mais novo do que o Pregnon, como a gente já falou, isso que talvez seja o fator que faça ele sair antes do Pregnon. Mas ainda assim é um bom jogador que acho que vai ter um impacto num time que draftá-lo logo de cara, ou mais um jogador que ele é guard de referência, mas pode ser utilizado como center, numa classe inclusive, né, já aproveitando que estamos falando aqui, numa classe que não tem tantos centers assim. Acho que o principal aqui é o Sam Hatch, de Kansas State, mas ele é um cara que tem experiência em outras posições na linha, não é exatamente um cara que fez a sua carreira como center, mas ele deve ser um center na liga. E acho que tem mais alguns nomes interessantes, eu vou deixar aqui pro Lucão falar mais um pouco. Cara, eu gosto, a gente citou ele aqui mais cedo, né, o Caleb Lomu. É um cara que talvez impacte bastante, enquanto eu bato aqui na minha mão na mesa, ele impacte bastante o draft. É mais um prospect que pode ser considerado de primeira rodada, e o TAC tem mandado bons offensive linemen pra NFL nos últimos anos, e talvez ele junto do Fano sejam dois caras que impactem bastante dentro da liga. Ele é um pouco menor, né? Ele tem menos de 2 metros, tem 140 quilos, mas é um cara novo, é um cara que pra mim é de dia 1. Enfim, a gente falou bastante sobre isso, é um cara que joga do lado esquerdo, ele teve 1.600 snaps na carreira, mais de 1.600 snaps na carreira, nenhum sack cedido em 2025, 2 hits apenas, né? Cara, ele pra mim é um prospecto muito bom. Acho que de linhas ofensivas, como um todo, assim, principalmente tackles, a gente vai ter muitas surpresas dentro desse draft, tá? Jogadores que até não vão estar dentro dessa primeira rodada ou dentro desses 2 primeiros dias, talvez surpreendam sim. Muitas tapes boas. Obviamente, a gente tá aqui, o Luiz já falou que a gente tá gravando dia 7, mas eu ainda tô vendo tape pro draft. Então, é sempre muito interessante, porque a gente quer ver os jogadores aí que podem sair no terceiro dia pros nossos times. E sempre tem apostas a serem feitas, né? Terceiro dia é mais um dia de apostas do que de certezas. Mas, dito isso, passado a régua rápido na questão de linhas ofensivas, que é uma coisa que, se deixar, eu fico falando aqui por muito tempo, porque teriam muitos nomes aqui que a gente poderia estar falando. A gente vai começar agora com defesas, que eu vou começar com o meu querido Luiz. Virar o lado da bola, né? Falamos tanto já de aliás, o lado que vem, segundo o nosso querido amigo Fábio Rocha Garcia, o lado que vem esse jogo, né? Exato. Porque senão a gente vai ficar aqui a noite toda. Então, Luiz, vamos falar de linhas... Bora falar de Woods. De linhas defensivas. E assim, vou deixar claro para quem tá nos escutando, a gente tá falando dos caras que vão ser mais focados com a mão no chão, né? Óbvio que ainda vão ter... nesse caso a gente tá falando de defensive tackles ou defensive ends que jogam numa formação 3-4, né? Que é com a mão na terra. Alguns edge rushers que jogam com a mão no chão, a gente vai falar semana que vem. Mas aqui a gente vai falar mais desses jogadores da linha ofensiva que são defensive tackles, de interior de linha defensiva, e defensive end, que também são interior de linha defensiva e não são exatamente... Ou nose tackles, né? Ou nose tackles, que não são exatamente os caras que vão perseguir o quarterback. Eles... hoje, na NFL de hoje, é interessante que eles tenham essa capacidade. Alguns jogadores se destacam exatamente por conta dessa capacidade, graças a Aaron Donald. Mas vamos falar aqui, vou começar aqui pelo Peter Woods, que era um cara que por muito tempo era cotado como um grande jogador dessa classe, né? Uma temporada um pouco mais... como que eu posso dizer? Abaixo em 2025, né? Se eu posso dizer dessa forma... criou um pouco de dúvidas sobre ele, né? Ele teve 30 tackles, sendo 2 sacks e 3.5 tackles para jardas perdidas em 2025. Se esperava um pouco mais dele já, porque ele teve um número melhor do que isso em 2024, mas ele não teve uma grande temporada em 2025, e aí o tape dele ficou um pouco machucado. Ainda assim é um cara muito
interessante, né? Jovem, com um frame muito bom para jogar no interior da linha ofensiva. É um cara que vai jogar no gap 1 e 2 ali, né? No A e o B. Mas ele pode jogar em qualquer esquema, porque eu acho que é algo que vai ajudar ele, talvez faça ele ser o primeiro jogador de linha defensiva, descontando os Eds, a ouvir o seu nome chamado. A grande pergunta aqui, né, vai a ele e para a classe inteira, eu acho que é quantos desses jogadores, inclusive ele, vão chamar a atenção para ser selecionados na primeira rodada, né? O Woods é um cara que ele, apesar de todo o talento, ele não tem a garantia de ser selecionado na primeira rodada. Eu acho que ele vai, a minha aposta hoje é que ele vai ser selecionado na primeira rodada. Acredito que depois do top 20. E isso gera uma dúvida, né? Quantos jogadores da posição vão acabar saindo na primeira rodada. Lucão, fala aqui um pouquinho mais do Woods e também a sua expectativa de quantos jogadores dessa posição vão sair na primeira rodada. Na volta eu falo a minha expectativa. Cara, difícil, tá? Hoje em dia, primeira rodada de draft, eu diria 2. Hoje, no dia que a gente tá gravando esse podcast, eu diria 2, né? Que é o Peter Woods e o Caden McDonald, de Ohio State. Para mim, seriam esses dois nomes que eles sairiam dentro desses 32, das primeiras 32 escolhas do draft de 2026. Woods, que para mim ele tem um tamanho abaixo do ideal, né? O ideal da NFL, claro que, como você mesmo disse, o Aaron Donald ele veio para quebrar esses paradigmas, ele veio para quebrar todas as questões relacionadas a tamanho dos defensive tackles. O Woods, que ele tem 1,89m, 135 quilos, né? Eu ia falar 298 libras. Mas ele tem, assim, ele não é um pass rusher. Não espere que ele seja esse pass rusher, nunca. Porque é um cara que teve só 5 sacks na carreira, né? 2 em 2025. É um cara que é pra produção da contenção do jogo corrido, do tackle for loss. Mesmo assim, ele teve um 2025 muito abaixo, né? Ele tem um bend mediano, ele não tem grandes movimentações no pass rush, então ele pode evoluir bastante nessas questões ainda. Ele tem que melhorar a técnica de tackles dele dentro da NFL, mas é um cara que tem uma ótima força, uma explosão muito, muito boa. Ele é um cara extremamente atlético, ele vai muito bem contra a corrida. Então, assim, ele usa a favor dele o pad level, né? Que é a questão de que na linha ofensiva e defensiva, né? Nas trincheiras que a gente fala, quem tá mais baixo sempre vence. Então ele consegue utilizar muito bem isso da questão do pad level dele. Tá baixo pra ele vir empurrando e tratorando o jogador que tá na frente dele. E ele consegue alinhar como formas diferentes dentro de como um DL, né? Ele pode alinhar como nose, ele pode alinhar como DT, ele pode alinhar como defensive end numa formação 3-4. Enfim, então ele tem uma versatilidade muito grande dentro das questões relacionadas a como ele vai atuar dentro da NFL. Aí você pega, pra mim, um cara que concorre com ele diretamente dentro da posição, que é o Caden McDonald, de Ohio State. É um cara que tem um tamanho parecido, né? 1,88, 146 quilos. 3 anos dentro do college. É outro cara pra mim que vai sair dentro da primeira rodada. Ele é muito pesado, então ele é muito difícil de ser movido pelas linhas ofensivas. Então você vê dentro da Big Ten, por exemplo, com o Ohio State, que várias vezes ele recebeu uma proteção dupla da linha ofensiva que ele estava enfrentando, e nisso ajudou bastante, né, na questão da defesa de Ohio State, que era a melhor do college no ano passado, a conseguir pressões, sacks e tudo mais. Ele é um cara que vai em busca, assim, de dar contenção no jogo corrido. Então, times que precisam desse cara para ser esse contensor, né, essa parede para parar os running backs adversários, é o McDonald. Claro que ele é um cara que não vai ficar nas três descidas. Ele é um cara que só vai sofrer com fôlego, principalmente nesse começo dentro da NFL, se ele não evoluir. Mas é um cara de tamanho muito bom, que move muito bem. Quem tá na frente dele joga com agressividade, que pra mim é importantíssimo para um defensive tackle. Usa bem o pad level. Claro que, assim, a gente vê a questão de envergadura, que é abaixo. O bend dele é fraco, tá? Então, se ele fosse um cara que fosse atrás do quarterback, pra mim, pra fazer o arco, ia ser muito difícil pra ele jogar contra tackles. Mas ele não tem valor como pass rusher. Ele, de fato, é um run blocker. E é um cara que vai vir, assim, pra pressionar as defesas, as linhas ofensivas. E ser um cara
que força bastante dentro da defesa. E aí, Luiz, quem mais você acha? Vai, eu falei, você tem 2 nomes, né? Você quer dar uma pincelada mais no McDonald, mas você acredita que tem mais algum nome que possa surpreender sair dentro dessa primeira rodada? Tem um nome específico que eu vou falar aqui agora que, pra mim, o nome assim não seria surpresa. O talento dele é de primeira rodada. Inclusive, foi mais consistente na temporada do que o próprio Peter Putz, né? E chamou muita atenção. Que é o Caleb Banks, de Flórida. É um cara que tem uma produção muito boa no college. É um cara que é muito grande, tem uma envergadura muito interessante para quem joga como jogador de linha defensiva. Tem um first step muito rápido, o primeiro passo muito rápido. Tem controle de quando é bloqueado por um jogador só, ele constantemente vencia esses combates, inclusive contra jogadores que são prospectos de NFL. Então, chama muita atenção. O problema com ele, com o Banks, é que ele teve muitas lesões na sua carreira no college, muitas lesões no pé, né? O que mostra que ele tem uma pretensão, né, de lesões. E uma das principais características de jogadores no NFL, que talvez seja a mais valiosa, é a sua disponibilidade, né? O cara que está sempre em campo. Não adianta ele ser tão bom se ele não vai estar tanto em campo assim. E o Banks, acho que gera essa dúvida. Inclusive, ele se lesionou no Combine, né? Ele teve uma fratura do 4º metatarso no Combine, teve que fazer a cirurgia agora em março, no dia 9 de março, está completando um mês dessa cirurgia, né? Não é uma cirurgia que tira ele do começo da temporada, mas atrasa um pouco sim a sua adaptação, né? Talvez não consiga participar do Rookie Minicamp do time que draftá-lo, dependendo de quando esse time começar esse minicamp. E acho que é isso que vai impedir dele ser selecionado na primeira rodada. Talento existe. Talento, se fosse só pelo talento, ele deveria ser uma escolha de primeira rodada, ele deveria ser uma escolha de top 20. Mas as lesões, infelizmente, vão derrubá-lo. Eu acho que ele vai acabar saindo no começo da segunda rodada, entre as escolhas 33 e 45, provavelmente. Vamos, para finalizar o episódio de hoje, né, que já estamos chegando para dar 1 hora, vamos falar nos nossos sleepers aqui, Lucão. Eu quero falar do Landon Robinson, né? Um cara. Diga lá sobre ele, então. É um jogador, para mim, muito interessante, jogador da Marinha, né? Fez o college pela Marinha. Extremamente underrated. Teve uma produção muito boa. É verdade que a Marinha, a Navy, né? Se a gente quer falar pelo nome exato do college, não tem confrontos constantes contra grandes times, tem alguns confrontos mais baixos e aí essa produção aumenta, é verdade, mas ele teve essa produção dominante assim no college. Um cara que quase tem pesa quase 300 libras, mede um pouco mais de 1,80 m. Ele tem um upper body strength muito forte, né? Então ele vence as suas batalhas usando a sua força da parte de cima do seu corpo, então com os braços, usando o seu pad para neutralizar os jogadores de linhas ofensivas. E eu acho que ele tem uma técnica muito boa para ser um cara para jogar pelo interior da linha ofensiva e pressionar o quarterback adversário, algo que vai ser muito importante para ele na carreira. Vindo de Navy, talvez sempre é uma adaptação um pouco mais complexa, então por isso provavelmente ele não vai ser uma seleção no top 100 do draft, é um cara que vai sair no dia 3. Eu acho que ele está garantido para ele ser draftado. Acho que ficaria muito surpreso se ele não for draftado. Eu acho que ele tem a capacidade de ser draftado nesse dia 3 e se desenvolver num cara... talvez não ser um All-Pro ou alguma coisa assim, mas ser um cara muito importante para o depth do time. Um cara que talvez no começo não seja um titular imediatamente, mas ele vai chegar na liga e ter impacto, mesmo tendo
um tempo de campo mais reduzido. E você, Lucas, qual é o seu destaque no restante da classe de linha defensiva? A gente separou alguns nomes aqui, né? A gente falou sobre alguns nomes, mas eu vou destacar um cara que não tava nessa lista, mas eu acho que é um cara que a gente precisa ficar de olho, que é o Grayson Halton, né, de Oklahoma. É um cara que, pra mim, é um senior, um cara que tem bastante experiência dentro do college football pros seniors. É um cara que, assim, é explosivo, com um potencial, sim, de pass rush, que é uma coisa que a gente não vê tanto ultimamente dentro dos DTs. É uma opção diferente do restante da classe na posição, tá? Porque ele não é um dos melhores contra a corrida, mas a sua capacidade de ameaçar o QB adversário é valioso. Então, talvez isso credencie para ser uma escolha de dia 2, né? Porque ele é um cara muito atlético, ele tem uma explosão muito boa, ele tem um equilíbrio corpóreo, uma flexibilidade muito grande para fazer o bend, para atuar até como rusher, enfim, pad level que, assim, não é incrível, mas consegue ajudá-lo bastante. Mas para um DT, pesa o tamanho dele um pouco, né? Essa questão do primeiro passo dele, né, que é meio passo em falso, talvez pese um pouco, e contra a corrida ele só faz um trabalho mediano. Mas essa questão de talvez o equilíbrio dele quanto a ser um rusher ajude bastante na exposição dele. O Grayson Halton, que tem 30 pressões em 2025, né? Um cara que tem teve 7 tackles for loss em 2025 e 17,5 na carreira. Um cara que tem 8,5 sacks na carreira, tendo 3,5 na temporada passada, além do fumble forçado, sendo 3 na carreira. É um cara que talvez ele surpreenda dentro da classe e seja um nome aí que a gente possa ficar de olho com alguns times buscando ele no dia 2. Luizão, passamos a régua em mais um The Have Set por aqui. É muito verdade que a gente não conseguiu cobrir nenhum terço de todos os prospectos dessas posições, né? São muitos prospectos, principalmente na linha defensiva, tem muita gente interessante. Então, você que está nos ouvindo, nos siga no Twitter, né? @TheHavesetBR, e faça a sua pergunta se tem algum jogador que você queria ter ouvido um pouquinho mais, se é um cara que você tá de olho para sua equipe. Vá lá no Twitter, manda uma mensagem pra gente, marca no nosso tweet, pode ser por DM também, se você preferir. Manda lá uma mensagem pra gente, que a gente faz a nossa análise pra você. A gente com certeza tem análise de muitos outros jogadores, pode ser de todas as posições que você quiser. Sigam a gente lá no Twitter, @TheHavesetBR. É isso, eu sou o Luiz Felipe Sassini, eu estava aqui com o Lucas dos Anjos e muito obrigado por nos ouvir hoje e valeu!